Ele veio aqui, mas ele é um homem igual nós, e hoje ele também, conforme ele vai entregando para nós também vamos aqui intercedendo, e o Senhor é aquele que vai mover infinitamente mais. Pai, no nome de Jesus somos, Pai querido, gratos, porque o Senhor trouxe em segurança o teu filho, Senhor. Pai querido Deus, o Senhor é aquele, Pai querido Deus, que tem ungido, Pai querido Deus, o teu filho, para apregoar, Senhor, o ano aceitável do Senhor. Usa ele em nosso favor. O Espírito Santo unge cada um aqui nesta noite para receber a tua palavra. Unge, Espírito Santo, a língua, Senhor, Pai querido Deus, como, Pai querido, de uma pena de um escritor, a língua dele, Senhor, aqui, Senhor, teu filho, Pai, para falar conosco. Assim, Senhor, eu te peço que nesta noite, enquanto ele nos abençoa, o Senhor abençoa ele, a casa, o ministério e tudo que está envolvido, Senhor. Em nome, Pai querido Deus, de Jesus nós oramos e assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Aproveitando que todos estão sobre os vossos pés, livro dos Salmos, Salmos de número 100. Quero aqui, enquanto você encontra o texto bíblico, externar a Deus toda a minha gratidão, todo louvor, toda adoração, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvar a Deus pelos pastores desta casa, pastor Richard, pastora Vilma, a nossa irmã responsável por esse trabalho belíssimo, a presidente Fernanda. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com toda a sorte de bênção. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Fabiana, que me acompanha, as minhas filhas, os dois caçulas, os outros dois ficaram em casa, a Nayane e o John Wesley, mas estamos felizes. Eu tenho certeza que Deus tem novas porções da sua revelação nesta noite. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus nesta casa? Louvar a Deus por este conclave, segundo aniversário de louvor, e que Deus manifeste-se com sua glória. Quem encontrou o texto, diga amém. Salmo de número 100, verso 1 em diante. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, pois Ele e não nós que nos fez povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Tome teu assento, adorando e bendizendo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, uma vez cônscio de que estaremos aqui, Deus ministrara esta palavra ao meu coração, tratando-se de uma solenidade, de um culto de enaltecimento ao nome do Eterno. Quando nós falamos do livro dos Salmos no hebraico, o livro dos Salmos ele é entendido como Terrilim, literalmente o livro dos louvores, o livro dos cânticos. O livro dos Salmos foi, na verdade, o saltério, o inário, louvado em adoração no templo em Jerusalém e adequado para orações e recitações que enalteciam o nome de Deus. Nós precisamos ter em mente que nós estamos falando de um culto de celebração, de adoração, e para tal fim nós precisamos entender o que é louvor, o que é adoração, como os judeus tratavam a adoração a Deus no templo, adequados para oração e recitação,
especialmente para o canto, os salmos fornecem meios de orações ou de corações ansiosos que expressam louvor a Deus e ao Deus de Israel. Neste salmo de celebração, o salmista, ele conclama, ele convida a todos os cidadãos da terra a expressar a alegria de poder servir a Deus. Isso estava presente na nação de Israel. Deus havia estabelecido algumas festas anuais, as quais todos os judeus precisavam praticar. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus que ama a festa, principalmente quando essa festa ela tem como objetivo enaltecer o seu nome, porque tudo que Deus criara, tudo que Deus fizera, Ele fizera com o único propósito, o de ser glorificado, o de ser adorado. Os salmos, há muitos tipos de salmos. Há salmos de romagem ou de romaria. Esses salmos eram salmos que, quando em direção às festas estabelecidas na lei de Deus, eles iam em romagem para o templo, adorando o nome do Senhor. Há salmos também de degraus, que quando subindo os degraus do templo, eles adoravam e recitavam louvores que enalteciam o nome do Senhor. Há salmos de oração, salmos de gratidão, salmos de lamento. E para finalizar nessa introdução, salmos imprecatórios. É aquele tipo de salmo de justiça. É um tipo de salmo que nós não podemos aplicar nos dias em que nós estamos vivendo. Só para você entender, não é o meu objetivo. Eu não quero sair da mensagem. O meu foco nesta noite é que nós compreendamos o que é louvar a Deus, o que é adoração a Deus. Mas esse salmo de nome imprecatório é aquele tipo de salmo de justiça, porque o povo judeu, eles tinham a lei de Deus. Então, quando alguma coisa ruim acontecia contra a vida deles, tendo esse senso de justiça baseado na lei de Deus, eles pediam a Deus em forma de canto e oração que Deus trouxesse julgamento. É aquele tipo de louvor que nós temos. Você vai estar na plateia e eu no palco, e você vai ver e vai ver que dá glória a Deus. Esse tipo de aplicação não serve para os nossos dias, porque a Bíblia nos ensina, na Epístola de Paulo aos Romanos e outras epístolas, que nós devemos amar quem nos persegue, devemos retribuir o mal com o bem. Este tipo de salmo era aplicado porque eles tinham a lei de Deus e os povos pagãos não tinham. Entendido isso, nós vamos nesta noite falar o que é adoração. O vocábulo adoração referente na Bíblia é muito extenso, porém o conceito essencial, tanto no Antigo como no Novo, é o de serviço. Os termos usados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é de serviço, e respectivamente são no hebraico avodá, ou seja, e no grego latreia, cada um dos quais originalmente significava trabalho efetuado pelos escravos ou empregados, e a fim de prestar esta adoração a Deus, os seus servos devem prostrar-se, e no hebraico aqui, esses servos que devem se prostrar é ishtahá, ou no grego prosquineu. Eles manifestavam temor reverente. Quando nós estamos falando de adoração, nós estamos falando em um quebrantamento sincero, nós estamos falando em um sentido espiritual, em que nós nos curvamos diante da majestade, da soberania, da grandeza de Deus. Quem é este Deus que agora deve ser celebrado? Este Deus, a primeira vez que a Bíblia o remete, a Bíblia está dizendo que Ele é o Deus que cria. Quando a Bíblia diz no primeiro livro do Gênesis, no Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et ha'aretz, esse Deus aparece, pastor, no plural majestático. Ele está criando, Ele está formando. E por que é que Deus merece ser adorado?
Sempre que eles estavam reunidos, haviam celebrações, haviam sacrifícios de libações, ofertas de manjares, eram ofertas de adoração a Deus. Quando nós falamos de adoração, o contexto é muito amplo, e nós não podemos exaurir todas as verdades do Antigo Testamento. Se alguém vier depois de mim, talvez esses textos possam ser trabalhados. Há muitas variações, há muitas palavras também que caracterizam a adoração, o relacionamento com Deus. Eu citei duas delas aqui, mas há muitas outras que nós poderíamos utilizar. Mas quando nós falamos de louvor também, nós estamos falando de elogio. Quando nós falamos de louvar, nós falamos de elogiar, de glorificar. E quando
tem que ter barulho. E alguém diz: Deus é justo. Mas Israel tinha louvor. Vou falar do episódio ruim, vou falar do episódio bom, porque os bons você já lembra. Mas o ruim, no capítulo 4 de 1 Samuel, eles perderam a primeira batalha, quase 4 mil homens se falha da memória. E a Bíblia diz que eles ficaram com medo e disseram: traz a arca. E a Bíblia diz que foi um alvoroço, e eles gritavam, porque a presença que era simbolizada na arca estava no arraial. A Bíblia diz que os filisteus tremeram, balançaram, mas Deus, que não deixa se levar, Ele coloca agora no coração da liderança dos filisteus: não tem mais, vocês são escravos dele, não vão servir essa geração. Ou seja, quando chegou a arca, chegou a presença, eles gritavam de colocar medo em seus adversários. Hoje a igreja está perdendo a essência dela, porque alguém diz: para adorar a Deus não precisa gritar. É verdade. Se eu disse que a adoração não é só você cantar, não é você dar glória, é você viver. Mas eu digo para você: qualquer pessoa que já foi no lixo, quando eu era no lixo, qualquer pessoa que eu dou e moro em GS, se simpatizando, e não tinha nenhuma credibilidade, está voltando a preço, pegando no segundo aniversário, viajando para 5 filhos, dirigindo a terça igreja. Eu vou dizer para você: eu não vou só gritar, eu vou tratar de novo, e vou dizer: ele chamou, ele resgatou, ele liberou. Hoje nós temos aqui uma das reuniões mais solenes da igreja, que é os novos convertidos confirmando o seu novo nascimento, quando entregaram a sua vida para Jesus. E nós temos hoje para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque eu só disse aqui: quem já foi, quem é de Deus, quem anda com Deus, venha celebrar comigo, venha cantar comigo, cantar com júbilo. É servir com alegria. Quem crê que serve ao querido, serve porque alguém está obrigando a servir, serve porque alguém está dizendo: seu obrigado. Deus não quer nada obrigado. Deus quer de livre, espontânea vontade. Como foi dito, oferta voluntária voluntária, oração voluntária voluntária, glória a Deus voluntária voluntária. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, se lembre de onde você saiu, e pelo amor de Deus, nesta noite, entenda quais são os objetivos de adoração sincera a Deus. E Êxodo 34:8, nós falamos de uma adoração física de se inclinar a cabeça. Isso aqui, ó. Em 1 Reis 8:54, nós temos adoração ministerial. Eu não vou me dobrar para ninguém. Hoje você não pode se dobrar. Mas em Filipenses, capítulo de número 2, verso 5, diz que um dia, lá no versículo 9, também diz que Ele vai se levantar como Ele é, e todo joelho se dobrará perante Ele, e confessará que só o Senhor é o Senhor. Para a glória de Deus vai prostrar-se. Esses atos mostram o estado da alma. Você já viu quando você chega na igreja pela primeira vez, você aceita Jesus, você não quer nem saber quem está do lado. Diz: como é que foi? Eu não sei. Eu, pelo menos, na minha experiência, o pastor tem mais que eu, já ouviu isso pelo menos umas dezenas de vezes. Eu não vi. Eu fui quando eu vi, estava lá na frente. Eu vi alguns assim, chorando, chacoalhando, e Deus aqui chorando, entregando a vida para Jesus. E disse: você lembra como foi? Eu não lembro. Está aqui o vídeo, em lágrimas de Deus manifestando. Sabe por quê? Porque esses atos mostram o estado da alma diante do poder de Deus. É um estado de rendição. É você dizer: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não faço, mas tu faz. O salmista está colocando a gente aí no terceiro a Deus. Eu vou citar alguns textos, eu vou até sair dos bolsos para você entender. Quem é esse Deus? Ele é o Deus que cria, mas quem sabe que Ele é
nós temos. Quando nós temos o nome de Deus, nós temos Yud, Re, Vav, Re, que é o pentagrama. Depois vem a junção de Adonai, Yud, Re, Vav, Re, ficou Jeová, ou Jeová, como nós estamos liberando. Eu não concordo, mas quem sou eu para concordar? Eu não sou doutor, eu sou apenas um estudante da palavra de Deus, mas eu não quero entrar no mérito. Ele diz assim: quem é que está me enviando? Quando ele escolhe Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele diz: eu quero saber o nome do Senhor, porque lá todos os deuses têm nome. É do rio, que é o rio que tem nome, é das rãs tem nome, se é da morte, é tudo tem nome, se é o teu sol que é rã tem nome. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou, eu serei o que serei. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer o nome dele, e a Bíblia vai dizer que ele vai dizer o nome dele. Ah, meu irmão, ele vai dizer o nome dele. Irê, Hashem, Irê. Eu sou Cristo. Mas o que sou parece ser vago. Porque às vezes a gente, num momento de emoção, diz assim: eu posso mais. Então eu sou parece que é vago, porque a gente vai olhar aplicando a Jesus, mas outros profetas, como Jeremias, Isaías, também disse: eu sou o profeta, eu que falo em nome. Ele usa o pronome eu, mas quando está falando de Deus, nós estamos transliterando. Ele diz: eu serei o que for necessário em determinada ocasião de necessidade. Meia dúzia entendeu, o resto não entendeu. Eu serei o que for necessário em determinada ocasião de necessidade. Quando esse Deus aparece criando do nada, do nada, fazendo existir o que não existia, e ele revela o nome dele, ele está dizendo: se tiver fome, eu sou pão, se tiver sede, eu sou água, se precisar de abrigo, eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Deus estava deixando a critério para que o povo soubesse: eu serei o que vocês precisarem. Ninguém vai tocar, ninguém vai mexer. Então vamos celebrar esse irmão. Ele não está falando de Baal, ele não está falando de Astarte, ele não está falando de Acera, ele não está falando de Negro, ele não está falando de outras divindades pagãs, como Baco e como somos os deuses cananeus. Ele está dizendo: eu estou falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Celebrar com júbilo ao Senhor. Quantos querem celebrar? Quantos querem celebrar? Quantos querem celebrar? Levante a mão, glória a Deus. Por que, pastor? Não, porque Deus é objeto de adoração. Deus, irmão, Deus é objeto de adoração. O Salmo 94, 95 a 100, ilustra esse princípio com muitas referências. E por que é que Deus é adorado ou deve ser adorado? Pela sua majestade. Ele cria. Acha Deus o seu. Ele tem todo o poder. Ah, não mexe com poder, não, porque o diabo tem poder, ele tem poder, mas Deus tem todo o poder. Por que eu adoro a Deus? Porque ele é divino. Versículo 3, verso 3. Qual é a razão para adorar a Deus? Porque saber que o Senhor é Deus. Saber que o Senhor é Deus cuida. Quem mais faz, irmãos? Quem mais liberta do crack, da cocaína, da maconha? Quem cura câncer? Quem cura AIDS? Quem cura lepra? Quem traz resistência que não existe? Quem abre porta e ninguém pode fechar quando ele abre sem doença de milagre? Quem é que derruba muralhas, se abre o mar vermelho? Quem é que chuta? Quem é que Isaías 43 vezes e ainda antes sobre esse dia eu sou? E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ainda antes houvesse prova, ainda antes houvesse demônio, ainda antes houvesse crise, ainda antes houvesse terra, ainda antes houvesse céu, ainda antes você viesse existir, ainda antes o mundo viesse ser mundo, ainda antes viesse toda a humanidade existir. Ele é Deus, não existe Deus, porque tudo existe parte daquilo que é matéria e é criado. Deus, ele é homem, ele é
bebezinho, é só uma escapadinha porque eu não sou casado, é só mais uma marca no meu corpo. Como é que faz? Você é tempo dele, é a morada dele. Sabe o que me alegra? Olha para mim, já tive melhor aqui nesse lugar. Só com a minha família para ver aqui. Eu estava num jantar antes de vir para cá, passando meia hora para ver os amigos. Falou assim: vai chorar um botão, não prega muito gritando, senão mata alguém. Brincadeiras à parte, só para você entender. Eu não valia nada. A roupa não me faz melhor. Pregar não me faz melhor. Ser casado não me faz melhor. Honrar minha casa, minha família não me faz melhor em beleza. Mas a Bíblia diz que eu sou o templo dele. A gente vê isso de maneira superficial. Precisa alguém, às vezes, abrir a mente e entender. Diga aonde você quer estar agora se você tivesse a oportunidade de ganhar uma viagem. Eu sei que eu não vou falar do céu, porque seria desonesto. Alguém diria assim: eu quero estar nas Bahamas. Eu quero conhecer Israel. Eu quero ir para Londres. Eu quero ir para Veneza. Cada um teria o seu desejo. Sim ou não? Deus pode estar onde Ele quiser. Deus pode fazer o que Ele quer. Mas o texto que eu citei de Filipenses 2 diz que, sendo em forma de Deus, não teve. Às vezes a gente quer ser. Eu sou pregador, então eu sou a igreja. Eu sou pastor. Eu canto. Ele é Deus. Não é céu, não é Bahamas, não é Palácio do Planalto, não é a Casa Branca, não é nenhum dos lugares que você tem. A Bíblia diz assim: se em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. A palavra grega é tomar forma, padrão. Ele não deixa de ser Deus, mas os atributos agora só são usados pelo Espírito Santo. Eu não vou entrar no meio, mas para não soar com heresia, a Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto e o capacitou. Capítulo 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, pelo que me ungiu para evangelizar os povos, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pregar o ano secal. Quem habilitou Jesus é o Espírito. Ele não deixa de ser Deus, mas abre mão dos seus atributos divinais, mas ele continua sendo Deus, inteiramente Deus, inteiramente homem. Só para você entender, ele veste-se de um corpo podre de carne. O texto diz: e achado da forma de homem, já estava humilhado, já não era mais nada, se humilhou até morte e morte de cruz. Sempre sou crente, agora eu vou vender. Pelo amor de Deus, o Deus que tem ouro, tem prata, tem céu, tem muito jaspe, tem tudo, os carros, servo, anjo, criaturas, criações, todo o universo, que eu não conheço, as galáxias do universo, ele chama de Deus, pelo seu nome, ele se veste de carne, homem para você, eu vou dizer: celebre, 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 celebre. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Diga,
Ele não quer você 99,9%. Ele te quer por inteiro, 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 ele te quer por inteiro. Celebrado, louvado, venerado, exaltado. Ele não está na palavra. Nós estamos falando da onipresença, porque Deus está no inferno também. Mas Ele não está na morte, Ele não está no poder, Ele não está na riqueza, Ele não está nos relacionamentos ilícitos, Ele não está na droga, não está na bebida, não está na orgia. Ele habita na mais plena santidade. E como eu sinto ser santo? Quantos estão entendendo? Quantos estão sentindo? E quantos recebem essa palavra? Não adianta a gente querer massagear o ego, porque pode até ficar com a igreja, mas subir. Eu vim pra cá, eu não tinha coisa, não vai ficar não, pastor, pode pregar, você pode esperar. Sem nada para pregar. Eu orei, eu pedi. Eu falei, Senhor, eu quero pregar sobre tal coisa. De tarde eu passei a tarde inteira que eu saí do almoço do serviço. Do serviço, do almoço para casa. Eu só fiquei em cima dessa palavra. Mas então você se preparou. Então você pediu a Deus. Mas até chegar aqui eu não sabia o que pregar. Porque eu queria pregar sobre a verdadeira falsa relação em 1 Reis 18. Em que a Bíblia diz que eles coxeavam. A palavra coxear quer dizer ser manco ou falto de um lado. Era como se estivesse assim. Ora a Deus, não é jargão não, é interpretação. Ora Baal, ora a Deus, ora Baal. E eu falei, Deus, eu salvo sempre, porque Deus merece ser adorado, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é redentor, Ele é redentor, Ele é santo, Ele é bondoso, louvado e vede que o Senhor é bom. É bom. Quem aqui de nós somos bons? São atributos dele compartilhados conosco. Chama-se atributos comunicados em teologia. Você ama porque Deus ama. Você se ira porque Deus se ira. Você tem benignidade porque Deus tem benignidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente quer isolar o versículo e quer ficar naquela nostalgia, né? E aí você entra e sai e diz como é que foi? Foi bem, esse outro dia você está lá. Ah, eu não vou mais para o culto não. Lá tem uns que não estão na ceia já faz uns 7 meses. O que aconteceu lá? Pastor, o problema é só comigo. Eu sei o problema com você, mas eu estou perguntando. Porque o problema não é comigo. O problema não é com o senhor, irmão. O problema é a gente admitir que sem ele a gente não faz, sem ele a gente não é. Só agora, não precisa dizer para você, você está entendendo, levando ou não. Você olha, tem a certeza está dizendo, celebrar o Senhor, todos os moradores da terra, servir com alegria, fala do trabalho, limpar a igreja, é adoração, cuidar, tirar a oferta, é adoração, pregar, é adoração, cuidar, é adoração, zelar, é adoração, compartilhar, é adoração, tudo isso é trabalho. Mas tem gente que só gosta de ficar fazendo aquilo com bonito. Jamais, eu não sou contra. Você veio falando aqui, você não pediu para você levantar a mão. O problema é que a nossa geração quer ir, mas quer voltar à custa de elogios mentirosos. Meu Deus! A última vez que eu estive aqui faz uns 6 anos, eu acho que foi mais, né? Mas eu voltei. Não é porque o pastor não gostou, era o tempo de Deus. Teve outros pregadores, alguém Deus colocou no coração, mas o pastor tem que autorizar. Alguém por até que ele disse, tem que autorizar o pastor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vim aqui foi no congresso de missão, eu falei assim, eu não volto nunca mais. Porque o nosso problema é que a gente quer movimentar a massa. Jesus nunca se preocupou com isso. Porque a adoração que ele quer não é aquela adoração forçada, aquela adoração chorosa, é aquela adoração que você sabe que você está aqui porque ele cuida de você. Você vai
talvez o verso 8, eu não lembro também, não sou uma enciclopédia. Eu deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. É por isso que a gente está aqui. A gente vai comer depois do culto, vai tomar um lanche, vai tomar uma refeição com os filhos ou com a mulher. Ou mesmo que você esteja sozinho, mas a presença vai estar lá. Porque a Bíblia diz: pode o Pai e a mãe nos adorar, mas Deus nos recolherá. Eu fico bravo, pastor. Agora eu não desabafo. Com gente que vem no culto, eu não senti nada. Como é que você quer sentir pecando? Quando eu falo de pecado, não estou falando que você está adulterando. Eu estou dizendo assim: se chatear por irmão é pecado. Odiar o próximo é pecado. Ser avarento é pecado. Dízimo não salva, isso é tudo da missão. Mas dízimo é coração. Mas o dízimo não compra salvação porque é graça. Mas um dos pecados que não vai para o céu é a avareza aí. A avareza não vai para o céu. Não, mas o dinheiro é meu. Quem te pode pé? Quem é o cara que vai para você estar dizendo? Quem te dá salvo pela manhã? De manhã eu faço assim, ó, 5 para 7. Ela já fica mais 20 minutos. Eu falo assim: eu ressuscito esse corpo que eu não quero levantar. E eu me jogo assim. A minha mulher ainda fica mais desmaiada. Vamos um pouquinho, mais meia hora. Ela diz assim: ressuscita o outro defunto depois. Brincadeiras à parte, deixa eu dizer, Ele está sustentando essa casa, Ele está sustentando esse congresso, Ele está sustentando seu filho, sua família, seu casamento, seu lar. Não se preocupe, você vai casar. E se não casar, você vai estar casada com o noivo, que é Jesus de Nazaré. Agora eu vou pedir: levante a mão, abre e corre, vem louvar com a permissão do pastor. Pode cantar? Pode cantar aqui? As meninas podem cantar? Pode cantar aqui, senão eu acho que vai dar de novo. Deixa eu concluir. Enquanto elas chegam aqui, eu quero falar também no latim. Em latim é adorar. Essa ideia de adoração em latim é de orar, rogar, suplicar, venerar, homenagear. Porque tem gente que não tem a mesma fé cristã que nós, que diz que venerar não é adoração, é adoração. Quando você venera alguém, uma foto, um carro, ou qualquer pessoa que seja, e isso foi aplicado a homens santos de Deus, isso é pecado. Não importa se foi Pedro, se foi Paulo, se foi João, se foi Maria. Adoração é atributo exclusivo de quem? De quem, irmão? De Deus, de Jesus Cristo, Deus, homem. Maria não merece adoração. Nós temos ela em reverência, respeito, porque ela foi a mãe do Criador. Imagina Deus escolhendo a Fabiana antes de eu casar. Fala assim: Fabiana, você vai ser a mãe de Jesus, todo Jesus de glória. Eu respeito Maria. Maria foi uma crente fiel. Maria foi crente temente. Mas a Maria não é santa como era Jesus, porque a Maria nasceu debaixo do pecado. Esse Jesus que eu estou dizendo para você, que Ele merece adoração em toda a terra, conclamada, adorada. Ele perdoa pecadores. Ele não quer saber com quem você dormiu, Ele não quer saber com quantas pessoas você andou, Ele não quer saber quantos copos de bebida ou garrafa você tomou, Ele não quer saber que tipo de terreiro, de umbanda, de quimbanda, de candomblé que você frequentou. Ele quer te perdoar e dar paz. Sabe o que Deus dá e que o mundo não dá? Um país em guerra daria toda a sua fortuna só para ter um dia de paz. Quem já viveu guerra sabe disso. Quem morreu em favela sabe disso. Quem morreu em bairros violentos sabe disso. Tudo que a humanidade quer é paz. E eu apresento você ao Criador de tudo. Meu Deus! Só diz que é Deus, sim. E aonde fala que Ele criou? João capítulo. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aleluia. E o Verbo era Deus. Verso 14 diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que foi criado existia. Jesus estava lá no princípio, por isso Elohim. Elohim pode ser aplicado a outros deuses pagãos também, mas havia a plural majestade falando de Deus da Trindade.
Esse Jesus está aqui hoje. E se você entregar a sua vida a Ele, o que você viu hoje vai acontecer com você. Você vai entrar naquelas águas, vai morrer a sua velha natureza e você vai ter uma nova história. Eu não tinha condições de casar porque eu não era uma mulher só, eu era uma pessoa pequenininha, feio e barrigudo. Mas um dia alguém olhou lá de cima e disse: os seus pais não cuidaram de você. Ninguém sabia disso. Eu estava numa cidade que eu nunca tinha ido. Mas eu nunca te deixei e eu te escolhi. Quando naquele dia iriam te jogar dentro daquela sepultura que colocaram uma cinta no meu pescoço, eu pedi perdão e ele disse: eu fechei porque eu tinha pastor da minhas ovelhas. Levanta dando glória, porque nesta noite Deus é adorado por aqueles que são beneficiados por Ele. Quem está sendo beneficiado aqui? Então você vai adorar agora, vai adorar e ajuda o Senhor. Entrai pelas suas portas com louvor. Hoje vai ser feio. Hoje tem pouquinha gente. Hoje eu não gostei do pregador. Vou vir aqui para o pastor Richard pregar. Não tem problema. Deus vai falar do mesmo jeito. Você vai apanhar do mesmo jeito. Porque Deus não fala sem bater, irmão. Fala, pastor. Também que Deus fala, ele fala assim: eu não tenho direito a bater. Ele diz: eu vou te usar, mas você sabe que você saiu de onde você saiu, né? Deus fala, bater. Eu falo para você: obedece, você vai ser abençoado. Se não obedecer, você vai apanhar. Quando vocês viram o show que deu ali, eles são dura. Só Jesus pela graça. Vamos adorar o Senhor. Quantos querem poder aqui? A igreja, Jesus poder. Quantos querem poder aqui? Quantos querem que Jesus batiza com o Espírito Santo com fogo? Quantos querem que Jesus restaura lares, famílias, casamentos, vida emocional? Pastor, sem perder tempo, sai do seu lugar. Eu quero que Deus trabalhe na minha vida emocional. Pastor, eu estava meio cambaleando e essa palavra veio de encontro, que eu estava te nomeando entre Deus e o mundo. Eu falei: Jesus, não me veio, ele não fala comigo, está falando com você agora. Pastor, eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu quero
para você entender. O Senhor manda dizer: olha, jejum, estabeleça um propósito, porque Ele vai começar a apresentar mistérios. Recebe, recebe. Vais andar diferente, vais pensar diferente. Vamos dizer: atitudes novas ao Senhor te dá. Mudará seus eixos, mudará a tua maneira de agir, e que não só Deus pode fazer. Então recebe agora o poder do ar, recebe o poder do Espírito Santo de Deus agora. Se você crê no batismo,
Ela está aceitando Jesus? Tá, que é oração. Nós vamos orar. Oração. Vamos orar. Maria. Deus pode falar. Mas eu também não vou deixar de falar para você que qualquer coisa que você levar daqui, se é que eu posso dizer que tudo que vem de Deus é qualquer coisa, não é nada maior do que Ele tem para você, que é a vida eterna. Ele pode dar uma família estruturada, bens materiais, profissão, realizações, mas nada disso vai preencher aquilo que só a presença dele preenche. Deus aqui está, amado, o Senhor conhece, Deus sabe o que a move a estar aqui nesse lugar. Seja pelo convite de alguém, mesmo pelo teu Espírito Santo, ela veio a esse recinto e ela precisa de algo. Eu peço ao Senhor que através desta bênção que ela precisa, ela possa ver o seu amor de um Deus que ela ainda não conhece. E que se ela conhece, Pai, que ela volte a reconsiderar o seu amor para com a alma. Que tudo que foi pregado aqui, algo que está explícito na sua palavra, que o Senhor nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E tudo, meu Deus, que nós precisamos é teu, porque tendo Ele nós teremos toda e qualquer provisão que nós necessitarmos. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu repreendo toda e qualquer maldição, toda e qualquer inveja, orgulho, ou qualquer palavra de mentira que tenha sido lançada para de alguma forma me afetar, seja repreendida agora e desfeita pelo poder que é no nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não quero mais manifestar com o demônio. Eu não quero mais viver uma vida de miséria emocional, sentimental. Eu não quero mais sofrer. Eu quero paz. Aonde está você? Não tem ninguém? Tem alguém? Tem alguém do seu lado? Deus abençoe. As palmas da voz de Jesus. Pastor, já obrigado. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem tomou posse nesta noite? Amém? Para nós encerrarmos, eu quero chamar aqui no nome de Jesus a Monier, o David, o Roberto. É uma lembrancinha para vocês de coração. O certificado de batismo bem rápido, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos celebrar com os nossos novos irmãos. Nós sempre recebemos pessoas, né, de outras igrejas, outros ministérios, e hoje aqui nós não estamos recebendo, eles estão nascendo aqui, eles são nascidos na casa, e nascido na casa tem direito de filho, tem direito, tem privilégio. Amém? Então vocês podem desfrutar da mesa que o Senhor preparou para nós. Tudo aquilo que é direito nosso também é direito de vocês. Amém? E é uma lembrancinha, amém, mãe? David. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a Ti a honra, a glória, o poder, a majestade, Senhor. Abençoa, Pai querido Deus, e faz, Pai querido, resplandecer tua luz. Nós, como igreja, declaramos, Senhor, e oramos, não somente agora dentro da casa, mas no monte, no vale. Espírito Santo, vem sobre eles, batiza sobre o teu poder, que eles sejam cheios do Senhor, Espírito Santo, e que o fogo venha arder e venha, Pai querido Deus, se manifestar na vida deles. Entrega todo presente que pertence a eles, seja visão, dom de línguas, profetizar, palavra de revelação, toda ciência, cura, libertação, evangelismo. Senhor, não importa, mas que manifeste, que o teu Espírito se manifeste, em nome de Jesus. Amém.
louvar a Deus por cada visitante, você que veio, pela família, né? Por você que recebeu o convite e falou assim: eu vou lá, eu vou receber aquilo que o Senhor preparou para mim, amém? Quero agradecer ao Senhor Jesus pela vida do pastor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida da sua esposa, pela família, que venha mais vezes, que venha mais, não somente evento, né? Mas que venha, né, celebrar conosco, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai entregar, amém? Agora, né? Aleluia. Vem cá, família. Cadê o Glória. pastor John Hamilton? Pastora. Vamos orar por vocês, em nome de Jesus. Glória. Ah, tem um pequenininho aqui. Eita, glória! Tem um John pequenininho. João Pedro não veio. E ele sou novo. Novo. Oh, glória. Oh, glória. Glória a Deus. Aí, sabe aqui. A unção. Amém? Quer que você concordar? Amém? Amém, gente. Estamos só obrigado. Em nome de Jesus. Papai, a ti a honra, a glória, o poder, a majestade. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Oh Senhor, abençoa, papai, querido Deus, na pessoa do pastor aqui, Pai. Abençoa os filhos, aqueles que estão aqui pertinho, aqueles que estão longe. Abençoa, Senhor, a sua esposa, a pastora. Abençoa, Pai querido, o ministério, Senhor. Pai querido Deus, porque o Senhor é o único que tem poder, Pai. Pai querido Deus, para estabelecer. E aquilo, Senhor, Pai querido Deus, que o homem não pode resolver, o Senhor resolve. Aquilo, Deus, que, Pai querido Deus, ainda, Senhor, o homem pede para mostrar algo. Pai querido Deus, o Senhor é aquele que vai agir. Por isso, Senhor, abençoa, prospera e faça resplandecer, Senhor, a tua luz sobre a vida desta família, em nome de Jesus.